PlenaCast, o podcast do Plenarinho. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PlenaCast. Eu sou a Mônica Montenegro e no episódio de hoje vamos falar sobre um tema que cada vez mais preocupa pais, professores e especialistas: o impacto das bets, ou apostas online, na vida de crianças e jovens. O que pode ser feito no âmbito das famílias e das escolas para lidar com a questão? Essa é a pergunta que todo mundo está se fazendo, Mônica. Mas antes de seguir, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Hanna Beatriz. E sim, o problema das bets é uma questão mundial, que tem tomado uma proporção imensa de forma muito rápida. Exatamente, Hanna. Levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, indica que o vício em apostas é a forma de dependência comportamental que mais cresce entre adolescentes. Para se ter uma ideia do que isso significa, encontramos uma pesquisa da Universidade de São Paulo que mostra que 20% dos jovens entre 12 e 17 anos já participaram de apostas esportivas. Quando a gente pensa que esse público nem poderia estar jogando nessas plataformas, dá para ter uma ideia do tanto que o problema é complexo. E é sempre importante lembrar que atrás de cada número tem uma pessoa e uma família. E certamente muitos conflitos provocados por uma coisa que começa como simples diversão. A gente conversou com uma servidora pública de Brasília, que aqui vamos chamar de Joana, que compartilhou com a gente o drama vivido em sua família por causa do sobrinho de 16 anos que mergulhou no mundo das bets quando tinha apenas 14. Meu sobrinho começou a jogar por brincadeira mesmo, né? Eu até joguei com ele uma vez, tem uns 2 anos mais ou menos. Mas eu achei que era passageiro, até porque assim, ele não tem essa necessidade. O que ele pede, os pais têm condições de dar para ele e tal, não tem necessidade. Já começou na brincadeira, um dia, vamos jogar e tal. Como joguei com ele um dia, joguei R$20, aí um dia, nesses 2 anos aí que ele jogou, ele me falou feliz da vida que conseguiu, olha, ganhei R$800. Não sei se jogou 20 ou 30, ganhou 800. Então, cresceu o olho. E a gente sempre orientando, olha, cuidado, não vai. Mas o que acontece? As criançadas ficam muito tempo no celular, então a gente não sabe o que eles acessam. E esse ano uma bomba estourou. Nós descobrimos, por um acaso, um pai de uma colega ligou para a mãe dele e falou assim, olha, ele pegou R$1.000 emprestado com a minha filha. Aí a gente foi pressioná-lo. Aí ele falou que estava viciado em jogo e estava devendo pegou esse dinheiro para poder pagar essa dívida de jogo. E nós descobrimos, ele falou pra gente, a gente conversa e muita pressão em cima dele, que ele começou a jogar tipo fiado. Até o pai dele pediu, falou assim, olha, eu quero contato dessa pessoa, pelo DDD do Mato Grosso. Então ele mandava lá, se ganhasse, rachava o ganho, né? E se perdesse, aumentava a dívida porque ele tinha que pagar pro cara. E assim, não ficou certo se o rapaz, esse cara de Mato Grosso, se ele sabia ou não que ele estava mexendo com o menor. E qual que foi o impacto disso na família de vocês? Olha, está um pouco restrito entre mim, né, que eu sou a tia, o pai, a mãe, o meu pai, eu falei assim, por alto, mas na família da mãe dele, ela não queria contar, eu falei assim, não, conte. Até porque é uma fonte que ele consegue pegar dinheiro, que são os avós. Aí ela abriu o jogo. Então a gente está cercando de todos os lados. Abriu mais para os amigos também dele. Tem uma colega, olha o celular, vê se ele não está jogando, me avisa. Então foi assim 1 mês de vigília, assim, quase que 24 horas. O que você está acessando? Mas a questão da confiança ficou bastante abalada, né? Muito abalada. Porque você não sabe, se ele pede dinheiro, você não sabe para que ele quer. Aí qual foi a nossa atitude? Não tem mais conta bancária, ele tinha em 2 bancos, nós cortamos. Hoje a gente fica até difícil, né? Um Pix resolve para você de uma maneira rápida. Vocês tiveram que complicar a nossa vida para poder salvá-lo. Que eu entendo isso como uma salvação. E ele está fazendo terapia também. Tá. Quando descobriu, ele fez terapia 6 meses, no início do ano, mas ele não gostou. Mas durante esse período nunca falou nada com ela, com a terapeuta. Quando essa bomba estourou, que a gente ficou sabendo essas coisas, a gente ficou completamente atordoado. Eu fiz uma pesquisa para direcionar que tipo de terapia ele poderia fazer, e era o terapeuta cognitivo comportamental. Ele já está indo para o 2º mês de
terceiro mês já de terapia. A família da Joana está completamente mobilizada em torno dessa questão, mas ela lembra da importância de envolver outras famílias e também a escola. Joana ainda dá algumas dicas para evitar que crianças e jovens se viciem nas bets. Primeira atitude, não dê celular para a criança. Eu carrego essa culpa que foi eu que dei, né? Hoje eu não faria isso. É vigiar, já que você deu, é controlar. Tem uns mecanismos, umas ferramentas que você consegue bloquear, colocar limite de tempo por dia. É uma vigília diária, né? É quase que 24 horas por dia. É não procurar deixar ele sozinho, né? O adolescente sozinho, sempre saber o que ele está fazendo. Ter abertura, deixar que ele venha conversar com você, para que ele possa se abrir. Uma outra dica que eu dou, porque acabou que espalha, apesar de ser ruim, acaba espalhando para as outras pessoas, contar para as pessoas que estão perto. Cuidado com seu filho, ele também está jogando, você está sabendo que ele está jogando? Então, assim, com a terapia também, ele falou que depois que nós descobrimos, ele vendeu o computador para poder pagar a dívida, chegou a pegar joia da mãe, vendeu para pagar a dívida. Então, isso eu acho que pesou mais ainda para a gente, essa atitude dele. Essa quebra de confiança essa total. Total. Né? A mãe descobriu um brinco dela de pérola e um colar, um anel, não sei, dentro de um tênis dele. Vocês conseguiram estimar quanto? Conversando com ele, ele disse que foi em torno de 40 mil reais. Não é pouco dinheiro. Não é. E levando em conta que ele começou a jogar com 14 anos, 14 anos. E eu perguntava, mas como 40 mil reais essa dívida? Eu disse, não, eu dormia sem nada, no dia tinha 8 mil na minha conta. Agora, se a gente tivesse uma dívida de 40 mil para pagar, seria mais complicado ainda. Então, ele mesmo endividava. Ele sempre começou, ele gosta dessa coisa de fazer negócios. Começou a vender camisetas, bonés, e estava vendendo direitinho, tinha uma clientela, camiseta de time, boné e tal. Começou o jogo, tudo que ele ganhava, o lucro que ele tinha das vendas, ele jogava. E só que endividava cada vez mais, né? Pedia dinheiro para todo mundo, falava, dá um dinheiro pro lanche, aí eu dava, e pedia pro pai, o pai dava, só que não era pro lanche, era para jogo. E agora, quando ele fala, né, ele está há 3 meses na terapia, como você falou, mas a vontade do jogo não passa, ele está conseguindo controlar isso, né? Ele controla. A mãe sempre acompanha e fala, e aí, teve vontade de jogar? Eu tenho todo dia, mas eu não tenho como jogar, é o que ele fala pra gente. Porque ele não tem conta para jogar mais, ele não tem Pix para jogar mais. Agora, se ele joga com outros colegas, eu não sei. Tem um colega dele, inclusive, que umas coisas sem noção. Eu jogava, emprestava dinheiro para ele, emprestava juros. Um colega de sala. Da mesma idade que ele. Da mesma idade. E aí eu perguntei para ele, quem joga? Do seu grupo, quem joga? É mais fácil eu falar quem não joga. Então é uma turma grande, né, da idade de 15, 16, 17 anos, todos jogam. E muito. Agora isso mostra, né, essa realidade que você conta, mostra a necessidade de uma ação coletiva, porque vocês como família estão aí. Às vezes algumas famílias não têm esses recursos para dar esse suporte para o jovem e às vezes nem sabe o que está acontecendo, né? Então o controle das bets é fundamental, né? Fundamental. Inclusive a gente até sugeriu na própria escola que fizesse uma palestra. Isso é grave. E está afetando todo mundo. É grave. Até hoje a escola não fez. Então, acho que parte da educação, vir alguém que já passou por isso, um ex-viciado, mostrar, contar a história dele. Esses jovens são não acreditam muito. Não, isso não vai acontecer comigo. Mas eu acho que um relato acaba ficando alguma coisa, né? Mostrando a realidade. Ensinando que a banca nunca perde, né? A banca nunca perde, eu sempre falava. A banca nunca perde. Ele vai deixando você ganhar, você vai se empolgando, você vai ganhando dinheiro, daqui a pouco você vai perder. Não, mas eu sou esperto. Comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. E não é diferente. Vocês estão agora no processo de reconstrução, né? Reconstrução, de cura e reconstrução, mas uma vigilância eterna, né? E uma vigilância. E entra também a idade que tem as revoltas, acha que, não, já tenho 16, eu posso fazer o que eu quiser. É complicado, é um dia de cada vez. É vigilância o tempo todo.
Foi bem forte esse relato da Joana, dando uma dimensão bem real sobre esse grande problema provocado pelas bets. Problema que muitas vezes é tratado apenas como números. Pois é, Hannah, estamos falando de dependência, né? E superar um vício não é nada fácil. Nesse processo, a ajuda da família e o suporte de profissionais fazem toda a diferença, como no caso desse jovem que acabamos de ouvir. Mas a gente sabe que essa não é uma realidade para a maioria das pessoas, infelizmente. Não é mesmo, Mônica? E essa é uma das grandes preocupações do psiquiatra Aderbal Vieira Júnior, que coordena o ambulatório do Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O Dr. Aderbal deu uma entrevista para a Mônica sobre o vício em bets, e a gente confere essa conversa agora. Só a questão da dependência de jogo já vai dar um trabalho incrível. A gente claramente não tem estrutura nesse país para tratar a quantidade de dependentes que já está aparecendo e vai aparecer mais ainda à medida que a disponibilidade dessas casas de aposta, desses jogos virtuais for aumentando, né? E além disso, você tem todos os outros problemas que não claramente são redutíveis à dependência, mas que também vão cobrar seu preço, né? E aí, dentro desse guarda-chuva jogos, as apostas online, o senhor tem percebido esse crescimento? Olha, a gente começou tratando dependência de jogo, coisa de 25, 30 anos atrás. A grande questão era a aposta em cavalo, era turf, né? Atualmente isso não existe mais. O Jockey Club ainda está aberto, ainda tem gente jogando, ainda tem gente perdendo dinheiro, mas as coisas vão mudando, né? Então, num certo momento, a aposta em corrida de cavalo era uma coisa importante, depois entraram os bingos, depois entrou o vídeo poker, e agora aparecem as bets, que são apostas em eventos esportivos. Você tem essa outra vertente também, que são desses joguinhos de azar, joguinhos de casuais, e que também são um problema. Atualmente, sei lá, 98% de quem chega pra gente tem um problema com esta modalidade de jogo, que é bet, e esses jogos tipo tigrinho, porquinho, girafinha, não sei, eles vão alternando os nomes, mas o princípio é esse, né? E doutora Aderbal, o senhor falou dessas ondas, né? Cavalos, bingo, vídeo poker e agora essas apostas online e alguns até com nomes muito infantilizados, como o senhor falou, é tigrinho, aviãozinho. E as crianças e adolescentes, eles têm aparecido como um público com problemas também com essas apostas online? Com esse público de crianças e adolescentes, a gente tem um problema adicional na comparação com os adultos. Se você for comparar com os adultos, você esperaria que um adulto tivesse um pensamento estatístico um pouco melhor, que tivesse um julgamento mais realista de quais são as chances dele de ganhar apostando nesse tipo de jogo. Eu esperaria que um adulto com um grau de inteligência normal, com o mínimo de informação, de cara falasse: isso é mau negócio, eu não tenho como fazer fortuna aí. Se desse para fazer fortuna apostando contra a casa de aposta virtual, a casa de aposta não existiria, ponto. Então a gente está falando de adultos que já têm um grau de desinformação, de ingenuidade maior do que você esperaria. Quando a gente pensa em adolescentes e crianças, essa coisa é pior ainda, porque adolescente e criança tem menos capacidade de julgar a situação tal como ela é, de ter um pensamento mais racional a respeito. O pensamento mágico entre os adolescentes e a criança é maior ainda, né? Não tem uma maturidade neurológica suficiente para ter clareza a respeito das consequências que esse jogo pode trazer, dos prejuízos que podem advir disso, né? Que geralmente tem a ver com dívida, com perda de dinheiro. Então, é aquele adolescente que pega o cartão de crédito da mãe, faz um rombo enorme. Não que adultos também não façam isso, né? Você esperaria que o adulto não faria, mas entre os adolescentes a chance disso acontecer é maior ainda. E doutora Aderbal, além, né, dos prejuízos financeiros que o senhor acaba de falar, quais os prejuízos para o desenvolvimento de crianças e adolescentes que as apostas online podem acarretar? Você tem todo um fenômeno da internet que é dessa superficialização, dessa imediatização. O Twitter, quando apareceu lá atrás, o grande chamativo do Twitter era a mensagem de 140 caracteres. E a gente vai deixando de ser uma cultura que pensa aprofundadamente, que pensa mais esmiuçadamente, a gente vai se tornando a cultura dos 140 caracteres. É tudo imediato, é tudo rapidinho, é tudo TikTok, são aqueles vídeos que duram 10 segundinhos, né? O jogo virtual tem um pouco disso também. Você aperta um botão e tem aquele resultado, e você ganhou ou perdeu, e aí vai apertar de novo. E é uma experiência muito pobre, uma experiência que se reduz a ficar apertando o botão para ver se ganhou ou perdeu, e geralmente perde, né? Toda dependência, na verdade, ela é um pouco regressiva. O dependente, em geral, busca ali um prazer que é rápido, que é instantâneo, que é imediato, que é inegável, às custas de um projeto de vida que lhe recompense mais a médio e longo prazo. Eu brinco com os meus pacientes que apertar o botão para ver se deu moranguinho não é fácil. Fazer um pós-doutorado te custa 3 anos de vida, é um trabalhão enorme, né? Então,
o dependente vai abandonando os prazeres complexos da vida, um projeto de vida mais complexo para ficar naquele estímulo e resposta imediato, e a gente, enquanto cultura, enquanto sociedade, mesmo que não se trate de dependentes, também vai supercivilizando, vai empobrecendo, né? Justamente sobre isso que eu estava pensando aqui, dentro dessa cultura que a gente está imerso de tudo tão imediato, de tudo tão rápido, de tudo a um clique, como nadar contra a maré, né? Esse fenômeno das bets, como enfrentar esse problema tão grande que se criou de uma forma tão rápida diante desse cenário de tudo para ontem, né? Olha, eu não sou otimista, né? Infelizmente. Eu acho que apareceram essas coisas agora, você não desaparece mais com elas, o gênio saiu da garrafa. Nosso mundo é assim, nossa cultura é assim, é meio que nem aquecimento global. Tá aí, a gente aqueceu o mundo, a gente tá numa emergência climática, a gente não faz nada a respeito, isso vai piorar cada vez mais, e esse mundo vai pro saco daqui a uns 150 anos. Eu só sei muito niilista, eu acho que em termos de cultura, também é isso que está acontecendo, e uma vez que você dá às pessoas essa oportunidade do prazer fácil, imediato e instantâneo, é difícil voltar para um estágio sociocultural em que a vida era mais lenta, a vida era mais profunda. Né? De algum modo, o que a gente faz agora é administrar o prejuízo, é tentar regular um pouco. É como as drogas estão aí. Proibir não funciona. Se proibir funcionasse, você resolvia o problema das cracolândias com uma canetada em uma tarde, né? E cada vez se criam drogas mais fortes e as drogas estão no mundo, algumas pessoas vão usar, vão ter o prejuízo com isso. O melhor que você pode fazer de algum modo é conseguir ter uma estrutura de apoio, de tratamento de quem precisa, é você conseguir informar um pouco melhor, e acho que aí é a ideia do seu podcast, né? Para as pessoas terem um pouco mais de informação, terem uma chance um pouco mais justa de tomar um caminho mais sensato, mas algumas não, vão enveredar para esse caminho da dependência, e tudo que vai nos restar a fazer é tratar, e a gente, enquanto cultura, acho que na média também está enveredando para esse fenômeno da vida fácil, da vida instantânea, da vida em 140 caracteres, né? Mas nesse caminho de, vamos chamar de redução de danos, né? Fazendo essa analogia que o senhor fez, né? Com as drogas. Eu acho que esse é um bom termo. A gente viu recentemente o Ministério da Educação falando sobre a proibição de celulares nas escolas, né? Essa seria uma medida dentro desse pacote de redução de danos para tentar, pelo menos para esse público dos estudantes, reduzir um pouquinho o impacto das apostas online, por exemplo, sobre esse público? Toda proibição tem duas questões, tem várias na verdade, mas duas me chamam muita atenção. A primeira é mais ideológica, assim, até onde a gente proíbe? A gente vai entrar no movimento agora de proibir cada vez mais, de restringir cada vez mais, censurar cada vez mais. A gente vai tentar combater com cada vez mais autoritarismo, um fenômeno que está aí presente. Enfim, para mim o autoritarismo não tem um cheiro bom. E a segunda questão é, será que funciona? Será que adianta? Será que você consegue proibir? Até que ponto é eficaz você proibir a casa de aposta? Ela muda o endereço de internet, ela volta com outro nome, né? É questão da proibição da droga, é igualzinho, você proíbe droga funcionar, se você proibia, estava tudo bem, né? Acabava com o problema. Você só piora o padrão de uso. Acho que com as bets aconteceria uma coisa muito semelhante, você proíbe a casa de aposta que pelo menos é idônea, pelo menos paga imposto, pelo menos não é claramente um esquema qualquer construído para dar um golpe em usuário, o que sobram são essas casas clandestinas que não vão ser policiadas, não vão ser fiscalizadas, não vão pagar imposto e vão dar golpe, vão desaparecer com o dinheiro de quem apostar naquele e pronto, né? Então você não tem um bom cenário no horizonte, você tem um menos pior cenário que seria esse. E, doutora Derbal, quais são os sinais de alerta para pais, responsáveis, educadores, de que os jovens podem estar desenvolvendo uma dependência em relação às apostas online? No caso de jogo, a principal coisa que acontece é a perda de dinheiro. O pai, em algum momento, vai lá verificar a sua conta bancária e vê que ele tem um rombo de 50 mil reais. Não só dinheiro se perde com o jogo, a pessoa também perde algum tempo jogando. Aquela fatia que é específica, que é de dependentes de jogo, ela vai perdendo colorido existencial, vai perdendo repertório existencial. O jogador ele cada vez mais vai deixando de fazer uma série de outras coisas e vai passando a jogar. Então, a pessoa que corria, ia no parque, ia no concerto, ia no cinema, tinha uma namorada, etc, e coisa e tal, vai cada vez mais deixando de fazer outras, vai ficando cada vez mais limitado ao ato de jogar, né? Mas com o jogo patológico, o primeiro grande sinal que acontece é um rombo, que em algum momento é descoberto, né? E existiria alguma relação entre outras formas de compulsão, como por games, por exemplo, e o comportamento em apostas online ou não?
Tem várias teorias. Uma teoria psicodinâmica fala que o dependente, ele é um dependente e ele vai encontrar o seu objeto de dependência. E o seu objeto de dependência pode ser meio flutuante. Então é a pessoa que está jogando, aí de repente ela vai lá, se trata, ou então tomou um susto, fez uma dívida, acabou pagando a dívida, mas para de jogar, ela vai transferir a dependência para outro lugar. Ela vai passar a fumar, ela vai passar a usar droga, ela vai passar a se masturbar muito, o que seja. Não é o que eu observo muito na prática. Eu vejo na prática que, tirando um certo perfil de pessoas que é do multi-impulsivo, que são aquelas pessoas que exageram com tudo. Então elas ficam pulando de coisa para coisa, porque na verdade elas têm problema com tudo. E é mais, o jogador, o tradicional, ele é mais especializado. Ou ele está jogando, ou então ele se trata, ou ele tomou um susto, ele resolve parar, ele fica um tempo sem jogar. Se ele for voltar a ter problema, ele vai voltar a jogar de novo. Ele não vai desenvolver uma outra dependência completamente diferente daquela. Então, na maioria das vezes, a gente encontra a pessoa que é mais especializada. O dependente de sexo, ele é dependente de sexo. O dependente de jogo, ele é dependente do jogo. Você tem bastante adolescente dependente de videogame, mas aí o grande barato é a aventura do jogo, do time brigando com outro time. O adolescente que é dependente de videogame, na maioria das vezes não vai ver muita graça em ficar apertando o botãozinho lá pra ver se dá moranguinho, pra ver se dá diamantezinho, que é a coisa do jogo do tigrinho. Não tem graça, né? Geralmente, para quem vai para esses jogos de aposta, a fantasia que tá por trás disso, está associada a isso, é a do ganho de dinheiro. A gente vive na nossa cultura de consumo capitalista, o seu tamanho é o tamanho da sua conta bancária. No nosso imaginário, ter dinheiro é uma coisa que é muito importante, né? E quando é rápido, ainda dialoga ainda mais com a nossa cultura, né? E quando não dá trabalho, quando você consegue em 3, 4 apertos de botão resolver todos os seus problemas, isso é uma fantasia muito mais chamativa do que essa de que eu vou fazer dinheiro passando 40 anos trabalhando. E daqui a 40 anos eu vou ter feito um pé de meia, eu vou ter uma certa independência financeira. Fazer dinheiro aqui na realidade dá bem mais trabalho do que fazer dinheiro fazendo uma aposta, né? Doutora Derbal, a gente está falando de um fenômeno crescente que ninguém sabe lidar muito bem e que vai ter um impacto muito grande na saúde pública cada vez maior e que as escolas que estão na linha de frente de todo problema social que aparece vão ter que lidar também, né? Qual seria a estratégia para educadores, famílias também poderem lidar com isso, abordarem esse tema com crianças e jovens? Que conselhos o senhor daria? Eu conheço algumas poucas pessoas que têm uma certa postura de que, olha, não é para um adolescente até a idade X ter um aparelho celular na mão. Se for muito inevitável, a gente vai colocar um celular sem internet, são os dumb phones, se não me engano, tem o smartphone e tem os dumb phones, que é um aparelho que serve só para fazer ligação. Então tem uma linha que não é majoritária nesse momento, que fala, não, por enquanto meu filho até 15, 16 anos não vai ter um celular com internet. Não precisa, depois a gente dá um celular para internet para ele, né? São pessoas que ainda estão em formação, são pessoas que ainda não têm maturidade suficiente para lidar com isso. Vamos tentar acostumar esses adolescentes com um pouco mais de complexidade na vida, depois a gente coloca na mão deles essa coisa que é mais imediatizadora, que é mais emburrecedora. Então, talvez quando a gente está falando dessa população de adolescente específico, talvez valesse a pena os pais limitarem um pouco mais esse acesso. Eu não sei se é possível, se a gente já está falando muito idealmente disso, mas na prática isso não tem mais muito como acontecer, né? Até porque se for um movimento individual, fica muito mais difícil, né? De uma família, mas todas as outras famílias não tomam. Fica difícil, que vai ser pior ainda para aquela criança, não para aquele adolescente. Eu fico pensando, se eu boto meu filho agora para escutar música clássica, porque eu acho que música clássica é muito mais legal do que funk proibidão carioca, provavelmente eu tenho razão, mas eu vou criar um alienígena, vou criar uma criança que não dialoga mais com o meio ao redor dela e está escutando isso, está escutando o sertanejo, está escutando o funk. Então tem uma coisa que é maior do que o individual, né? Então quando você fala, a escola agora vai proibir o celular lá dentro, primeiro, eu não sei se ela consegue, e segundo, se conseguir, quanto ela está criando uma bolha que é muito diferente do que é a nossa realidade atual, né? Pelo visto, doutor Derbal, a gente ainda precisa ter muitas e muitas conversas, porque a gente está só no começo, né? A gente tem muito mais dúvidas do que respostas. Isso é um fenômeno muito novo. A gente tem um monte de coisa que a gente não conhece, porque essa questão das bets, das apostas eletrônicas, tem aí 2 anos. É algo que está acontecendo agora. A gente realmente está tentando trocar o pneu com o carro em movimento. Não deu para falar assim, para tudo, vamos agora passar alguns anos estudando isso, depois a gente dá a partida no mundo de novo. O mundo está aí, está girando. Doutora Derbal, agradeço demais o senhor ter topado participar aqui com a gente, para a gente tentar entender esse fenômeno, compreender juntos aqui
Agradeço muito pelo seu tempo e provavelmente vamos te acionar novamente para continuar essa conversa com novas questões sobre isso, tá bom? Olha, provavelmente daqui a 6 meses vai ter um monte de novidade, a gente vai estar num panorama completamente diferente do que ele é hoje e a gente continua conversando, né? Bom, como a gente acaba de conferir na entrevista com o psiquiatra Aderbal Vieira Júnior, a questão das bets é um problema novo, crescente, complexo e que certamente vai exigir um esforço coletivo para reduzir seus impactos negativos sobre toda a sociedade, especialmente sobre crianças e adolescentes. Exatamente, Hannah. Por isso a gente segue de olho no assunto e provavelmente vai voltar a falar do tema, trazendo experiências que começam a ser desenvolvidas para proteger o público jovem da dependência das apostas online. E o PlenaCast fica por aqui. Obrigada por sua audiência e se você lembrou de alguém ao ouvir este episódio, manda pra ele. Tem sugestão pra gente? É só entrar em contato pelo e-mail plenarinho@câmara.leg.br. E você também pode falar com a gente pelas redes sociais. Aliás, se você ainda não está nos seguindo, vai lá rapidinho para não perder nenhuma postagem. Vale também conhecer os conteúdos que a gente publica no YouTube e no nosso portal, o plenarinho.leg.br. Eu tenho certeza de que você vai encontrar muita coisa legal para levar para sua sala de aula. O PlenaCast de hoje foi apresentado por mim, Hannah Beatriz, na companhia da Mônica Montenegro. A sonoplastia foi do Indalécio Vanderlei. Um abraço e até o próximo episódio. PlenaCast, o podcast do Plenarinho, portal infanto-juvenil da Câmara dos Deputados. Plenarinho, o jeito criança de ser cidadão.